Você que trouxe a Bíblia, abra comigo lá em 1 Pedro. Se você não tem noção, né, e não sabe para o que Deus te chamou, então hoje você vai descobrir. 1 Pedro, capítulo 2. Amém? Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga aleluia. Tem alguns irmãos ainda que não achou. Vamos esperar eles. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 21. Posso ler, amados? Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Amém? Diga para o outro irmão que está do teu lado: você foi chamado para padecer por Jesus Cristo. Fala, você deve dar a sua vida por Ele agora. Amém? Não tem escape. Quem pertence ao reino de Deus aqui? Pertence ao reino de Deus mesmo? No Brasil é fácil você pregar o evangelho. No Brasil é fácil você falar de Jesus. No Brasil é fácil ainda. Mas está chegando um tempo em que pregar o evangelho no Brasil não vai ser tão fácil assim. Por isso Jesus está dizendo aqui, o Pedro está dizendo: olha, vocês foram chamados para padecer por Cristo. E a Bíblia diz que Jesus vai vir buscar uma igreja gloriosa, uma igreja sem mancha, uma igreja adornada, uma igreja apaixonada por Jesus, a ponto de dar a sua vida por Ele. Jesus fez isso por mim e por você. Será que nós fazemos a mesma coisa? E a palavra de Deus diz que Jesus nos chamou para sofrer por Ele. E esse sofrimento, ele envolve inúmeras coisas. Sofrer pelo evangelho é muitas vezes ter divisão dentro de casa. O marido briga com a esposa porque está indo na igreja. O filho briga com a família porque, não, olha, se você se converter, se você virar crente, não vem mais na minha casa. Já sofreram por isso? Já passaram por essa situação? Algumas pessoas ainda hoje têm esse preconceito ou esse conceito do evangelho, mas já foi pior lá atrás. Hoje é um status você ser cristão, hoje é um status você ser evangélico. Mas antigamente, pessoas morreram pelo evangelho, e está chegando o dia de saber quem é de Cristo, quem pertence a Cristo. Será que nós estamos vindo à igreja para o nosso bem-estar? Ou será que nós estamos vindo à igreja adorar ao Rei dos Reis e morrer por Ele? Eu creio que eu fui colocado para morrer pelo evangelho. E se um dia eu morrer por evangelho, o meu sangue vai clamar, o meu sangue vai transformar outras vidas. Eu já contei isso aqui, mas eu quero reforçar porque algumas pessoas talvez não ouviram isso. No passado tinha uma família, e chegou esse pessoal e disse: ou você nega Jesus ou você morre. E jogaram a família inteirinha dentro de um buraco, e começaram a jogar terra naquela família, viva. Começaram a jogar terra, e a terra chegou até o pescoço de uma das crianças, a menorzinha. E aí mais uma vez ele pergunta: vocês vão negar esse Jesus aí? Não, nós não vamos negar. E aí enterraram, mataram a criança viva. Aí continuaram jogando, chegou na outra criança, um pouquinho maiorzinha, até o pescoço da criança. Você vai negar essa criança? Você vai negar esse Jesus? Não, nós não vamos negar. E a outra criança morreu. Chegou na esposa, aconteceu a mesma coisa. Chegou no pescoço do pai e falou: e você? A chance é sua. Não, eu não nego Jesus, pode me matar, porque do reino que Ele preparou para mim é muito melhor do que esse reino. E toda a família foi enterrada viva, por amor
a Jesus Cristo. Aquelas pessoas ficaram chocadas com aquela situação. Que amor é esse dessa família, de entregar a sua família, de todos serem mortos por causa desse tal de Jesus, desse profeta Jesus? Quem é esse Jesus? E ali houve um impacto tão forte naquele lugar, que muitas pessoas depois vieram aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, para você, minha irmã. Se precisar você morrer por Jesus para que outros vivam, morra. É dura essa mensagem, mas essa é a realidade. Agora, quem vai morrer por Jesus? Quem tem a certeza, a convicção de que este mundo não pertence a ele, mas nós estamos aqui de passagem, nós estamos aqui por um tempo, e vai chegar o dia em que o verdadeiro mundo de Deus se revelará a nós, e nós que amamos a Jesus Cristo vamos herdar a vida para sempre. Fala, você tem convicção disso, meu irmão? Quem quer subir com Jesus aqui? Então é necessário você morrer. Diga para o teu irmão, é necessário você morrer. É necessário você morrer por Jesus. Abra comigo o Evangelho de João, capítulo 15. João 15, 18. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Lembre-se das palavras que eu lhes disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão a vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aqueles que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, não seriam culpados de pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. Aquele que me odeia, também odeia o meu Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados de pecado. Mas agora eles as viram e odiaram a mim e a meu Pai. Mas isto aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles: odiaram-me sem razão. Quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai e que já está em nós, amém? Ele testemunhará a meu respeito, e vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Meu irmão, esse mundo não é nosso. Não se apegue a esse mundo. Não se apegue ao sistema desse mundo. No mundo não existe nada que te agrade. No mundo não existe nada que possa te deixar feliz. A palavra de Deus diz: se o mundo vos odeia, é porque você está do lado de Jesus. Pergunta para o teu irmão: o mundo tem odiado você? Ou o mundo tem amado você? De que lado você está, meu irmão? Porque se nós pertencemos ao reino do Filho de Deus, ao reino de Jesus Cristo, ao reino de paz, ao reino de justiça, se nós pertencemos, então o mundo vai nos odiar, porque odiou a Jesus primeiro. Então o mundo vai nos perseguir, porque perseguiram Jesus primeiro. Se você não está sendo perseguido, vai orar a Deus, vai fazer jejum para você ser perseguido. Diga para o teu irmão assim, ó: você está sendo perseguido, meu irmão? Perseguido por causa de Jesus, por causa do nome de Jesus, por causa do Evangelho. Se você não está sendo perseguido, alguma coisa errada tem.
Ou você ainda não se entregou a Jesus totalmente, ou você pertence ao mundo. Porque o mundo tem que nos odiar. O mundo tem que odiar a igreja. Sabe qual a notícia que eu amo? É quando as pessoas lá fora falam: eu detesto os crentes, eu detesto a Cefa, eu detesto o pastor Jean, eu odeio o pastor Celso, eu odeio os irmãos daquela igreja. Glória a Deus por isso, porque nós não pertencemos ao mundo, nós pertencemos ao reino de Deus. E se pertencemos ao reino de Deus, em breve se revelará o novo mundo de Deus para nós. Um reino que não terá fim, um reino justo, um reino santo, um reino sem corrupção, um reino que nós vamos viver eternamente, e nunca mais a morte, e nunca mais nada de enfermidade, de dores, de corrupção vai governar. Este é o mundo que Jesus propõe a mim e a você. Mas para isso nós precisamos odiar o mundo. Tem pessoas que estão dentro da igreja com o pé no mundo. Tem pessoas que vêm na igreja aos domingos, às quartas, sextas, mas chega na sexta-feira de madrugada, vai para as baladas da vida, vai para os bailão da vida, vai para as pracinhas da vida. Ah, o mundo está lá, pastor. É, mas você não pertence ao mundo, você pertence ao reino de Deus. Você escolhe. Só existe dois senhores: ou você ama a Deus, ou você ama o mundo. E o mundo jaz do maligno. A palavra de Deus nos orienta: o mundo jaz do maligno. O sistema do mundo já está na mão do maligno. E se você agrada ao mundo, você desagrada a Deus. Fala para o teu irmão mais uma vez: você tem agradado a Deus, ou você tem agradado ao mundo? Você tem buscado os desejos da carne, ou você tem buscado os desejos do coração do Pai? Muitas pessoas dizem assim: pastor, o evangelho é paz. Não, Jesus disse: o evangelho é guerra. Se você entra na igreja para você ter paz, você está no lugar errado, porque a igreja é guerra. Não guerra com os irmãos, que infelizmente Satanás usa pessoas para brigar com pessoas do próprio corpo. Isso é uma estratégia demoníaca. Mas a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra os principados, os demônios. E um dia, sabia que você vai montar num cavalo junto com Jesus, e você vai guerrear contra Satanás e os demônios? Você sabia disso? Fala, você tem que ser guerreiro, meu irmão. Aleluia. Você tem que ser guerreiro. Você faz parte da igreja de Jesus Cristo, aquela que não vai ter fim. Aleluia. Você pertence ao reino de Deus. E se o reino de Deus faz parte da sua vida, o mundo não pode mais trazer prazer. Tem pessoas que amam o mundo. Tem pessoas que amam o que há no mundo. Pastor, significa então que eu tenho que desligar de todas as coisas? Podemos dizer que sim, ou podemos dizer que não é bem assim. Podemos dizer que sim, porque Cristo agora nos resgatou da maldição das trevas, nos transportou para o reino dele, e ele tem uma missão para mim e para você: padecer pelo nome dele, levar o evangelho a todas as nações, salvar vidas. E quando você entra nesse projeto de Deus, você tem agradado ao Pai, e você tem batido no mundo. Satanás não quer que você vença, Satanás não quer que você faça isso, mas Deus nos chamou para isso. Amém, amado? Abra comigo em 1 João capítulo 2, versículo 15. Diz o seguinte: não amem o mundo e nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo,
cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém de quem? Do Pai, mas aonde? Do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Diga assim comigo: aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Diga para o teu irmão: se você faz a vontade de Deus, eu tenho uma boa notícia para você: você vai permanecer para sempre. Você vai permanecer para sempre. Se você fizer a vontade do Pai, você vai permanecer para sempre. Essa é a vontade do Pai, que você permaneça para sempre. Essa é a vontade do Pai, que você permaneça para sempre. Essa é a boa notícia, meu irmão. A vontade do Pai para a minha vida e para a sua vida é que nós permaneçamos para sempre. Algumas pessoas olham para algumas pessoas dentro da igreja e falam: meu irmão, se você fizer isso, você vai para o inferno. Você vai para o inferno. Você vai para o inferno. Não, o inferno não foi feito para os homens. O inferno foi feito para os demônios, para o diabo e os anjos caídos. O inferno não foi feito para mim e para você. Mas muitos entrarão por ele. Por quê? Porque não fazem a vontade do Pai. Porque a vontade do Pai é que você permaneça para sempre junto com Ele. Pastor, então me diga, qual é a vontade do Pai? Que você padeça por Ele, que você abdique do mundo, que você mergulhe totalmente na presença do Espírito Santo e diz: Senhor, o que Tu queres que eu te faça? Deus não quer que você entre apenas em uma oração com um caderno cheio de pedido de oração e dizendo assim, ó: Senhor, responde isso. Senhor, eu quero trocar de carro. Senhor, eu quero comprar uma casa. Senhor, eu quero que o meu trabalho prospere. Deus não quer. Deus está cansado de ouvir pessoas pedindo. Isso é bênção, você fazer petições faz parte de uma oração de petição e súplica. Mas Deus quer encontrar pessoas, e eu creio que Ele vai encontrar aqui em Mogi Guaçu. Ele quer encontrar pessoas que chegar com um caderno branco e dizer: fala que o teu servo ouve, fala o que tu queres que eu faça, porque eu quero anotar aqui, e aquilo que eu quero para a minha vida seja depois, que a prioridade venha de ti. Porque quando nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, estas coisas, vestuário, dinheiro, aquilo que você precisa, é creditado na sua conta. Mas busque o reino e a justiça de Deus. Esses dias eu estava dentro do carro, e por incrível que pareça, os meus devocionais mais íntimos com Deus são dentro do carro. Porque eu fico de carro para lá e para cá, eu tenho que ir em alguns lugares, e às vezes eu paro o carro num lugar, eu falo: Espírito Santo de Deus, eu parei aqui, sabe por quê? Porque eu te amo. Eu quis fazer um elogio para o Senhor. Tu és tudo que eu preciso. Tu és tudo para mim. É gostoso você ser surpreendido de vez em quando. Quem gosta de ser surpreendido aqui com um elogio, com um presente, né? Você não está esperando, chega aquela pessoa e fala assim: ó, eu te amo. Olha, eu pensei em você hoje. Ou manda uma mensagem no celular. Imaginou? Deus gosta de ser surpreendido por filhos verdadeiros. E esses dias eu falei com o Espírito Santo: Espírito Santo, eu não quero te buscar, eu quero ser encontrado por ti. Porque olhando para o mundo, eu vejo muitas pessoas te buscando, muitas pessoas te buscando de todos os jeitos, de todas as formas, de todas as maneiras. Mas diz para mim o que eu tenho que fazer para que eu possa ser encontrado por ti. Porque o Senhor encontrou Moisés lá na sarça, o Senhor encontrou Abraão no meio da feitiçaria, o Senhor encontrou Noé no meio de uma geração corrupta, incrédula.
O Senhor encontrou a Davi, e em toda a palavra o Senhor disse que ele era o homem segundo o teu coração. O que eu preciso fazer para poder ser encontrado por Ti? Porque existe um nível aonde você vai buscar a Deus, você vai encontrar a Deus. Hoje eu vou na igreja, eu vou encontrar a Deus, eu vou buscar a Deus. Não, eu quero andar de uma forma que Deus me encontre, que Deus me busque, que Deus chegue até mim e fala: eu encontrei alguém nessa geração, eu encontrei alguém que me agrade. Porque todos estão correndo por um lado, mas esse tem me agradado. Enquanto muitos estão buscando bênçãos, este tem me buscado. Enquanto muitos estão pensando nele próprio, o seu benefício próprio, mas você tem me agradado e buscado qual é a vontade minha para essa geração. As minhas orações mudaram. Eu não mais busco a Deus: Deus, faz a minha vontade, eu preciso disso. Eu falo: Espírito Santo, eu quero te agradar. Eu quero ser o prazer do Senhor. Eu quero ser as suas delícias. Eu quero que o Senhor olhe para o meu andar e o Senhor fala: encontrei alguém nessa geração para cumprir o meu propósito. Quem quer ser encontrado pelo Espírito Santo hoje? Levante as suas duas mãos e diga: Espírito Santo, me encontre. Diga: Espírito Santo, me encontre. Fale com Ele, Ele está aqui. Espírito Santo, me encontre. Eu quero ser encontrado por Ti. É fácil eu te buscar, mas eu não quero te buscar, eu quero que o Senhor me busque. Mas para que isso aconteça, eu tenho que te agradar, cumprir a Tua vontade. Aleluia, aleluia. Ele está aqui. O Espírito Santo está aqui. Está olhando o teu coração, sondando o teu coração. Davi diz: cria em mim um coração puro. Coração puro. Não retires de mim o teu espírito. Olha essa oração de Davi: não retires de mim o teu espírito. Sabe por que Davi falava isso? Porque nesta época o Espírito de Deus vinha e ia embora. O Espírito Santo não habitava. O Espírito Santo vinha e ia embora. Esse era o processo do Espírito Santo no Velho Testamento. Ele vinha, gerava paz, gerava alegria, gerava prazer. Ali Davi se sentia bem com a presença do Espírito Santo. E ali ele diz: Senhor, eu quero viver na graça. É como se a tradução de Davi dizendo assim: Senhor, eu quero viver o que o pessoal do século 21 vai viver. A oração de Davi, a tradução de Davi naquele momento, quando ele fala: não retires de mim o teu espírito, ele está se referindo a nós hoje, que nós temos o Espírito Santo dentro de nós e ele não sai mais. Davi não teve esse prazer, Davi não teve esse privilégio, Davi não teve o Espírito Santo habitando nele. Mas eu e você, aquele momento que nós aceitamos a Jesus, o Consolador veio, o Espírito Santo veio, está em nós, habita em nós, e Ele não nos abandona. Davi não teve esse privilégio e foi conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Imagine você, que tem Ele dentro de você. Abdique do mundo. Não deixe o mundo te iludir. No mundo tereis aflições. Não deixe o mundo te iludir. Não deixe o mundo fantasiar coisas na sua mente, dizendo que tem algo bom para você lá fora. Não tem nada de bom lá fora. Mas em Deus há um novo e vivo caminho, preparados para aqueles que amam. Deus tem o melhor para você e para mim, meu irmão. Naquele dia o Senhor Jesus vai chegar e vai dizer: eu vi você se sacrificando por mim. Eu vi você lançando muitos desejos seus lá fora por minha causa.
Eu vi você abandonando muitas coisas por minha causa. Agora, entre no gozo do meu Pai. Desfrute de tudo isso que eu preparei a vida inteira para vocês. Isso é somente de vocês. Desfrute. Essa vida que nós vivemos, o pouco tempo que nós temos aqui, não é a vida que Deus preparou para mim e para você. Essa vida que nós temos aqui é passageira, mas a verdadeira vida está por vir. E Jesus diz: quer desfrutar dessa vida? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou o Zoe, eu sou a vida abundante, a vida de Deus, a vida que você não imagina. Eu sou. Existem 3 coisas que o mundo coloca na mente do ser humano para que ele possa cair. A primeira coisa: concupiscência da carne, desejo da carne. A nossa carne tem tendência a se contaminar com o mundo, a ter desejos carnais. O apóstolo Paulo, ele diz: o que eu quero fazer eu não consigo, mas aquilo que eu não quero fazer eu acabo fazendo. A carne nossa tende todas as vezes a fazer os desejos da nossa carne. Mas a Bíblia fala: o mundo é isso. Não alimente a sua carne, não alimente os desejos da sua carne, não alimente as concupiscências da sua carne. Rejeite a soberba dos olhos. Nunca uma sociedade foi tão influenciada pelo consumismo igual está sendo nos dias de hoje. Satanás tem tentado gastar o seu dinheiro com coisas que não valem a pena. É propaganda na televisão, é coisas que você vai gastando o seu dinheiro, vai gastando o seu dinheiro, vai gastando o seu dinheiro, vai gastando o seu dinheiro e nunca está contente. Sempre tem uma ambição maior, sempre tem algo maior. A concupiscência dos olhos, ele vai colocando algo, sabe por quê? Para que você não invista no reino eterno. A Bíblia diz: o mundo vai passar, mas a palavra do Senhor jamais passará. Tudo que há no mundo vai passar, eu vou passar, você vai passar, mas a palavra de Deus subsiste eternamente. Ela é eterna, ela jamais vai passar. E a soberba da vida, o orgulho. Às vezes nós achamos que nós somos os tais. Às vezes uma posição que nós ocupamos, nós achamos que somos os tais. Meu irmão, nós não somos nada. Nós somos dependentes deste Deus Todo-Poderoso. Fala para o teu irmão: se você é alguma coisa, ou pelo menos você pensa que é alguma coisa, diga bem, olha bem nos olhos dele. Se você pensa que você é alguma coisa, é porque o Espírito Santo está em você. Caso contrário, você é um esterco. A Bíblia diz isso. Amém? Você não é nada. Fala para o teu irmão assim: você não é nada. Nada, 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 nada. Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Sem mim vocês não são nada. Jesus está dizendo isso. Mas todo aquele que está ligado à videira, meu irmão, vai começar a beber da seiva, a seiva da oliveira. O Espírito Santo vai começar a nutrir você. O Espírito Santo vai começar a fazer algo sobrenatural na sua vida. Portanto, é uma renúncia. Aquele que quer ganhar a sua vida, perdê-la. Aquele que quer me seguir, tome a sua cruz, negue a si mesmo, siga-me. Quem quer seguir a Jesus Cristo aqui? Esses dias eu estava lendo uma matéria falando sobre os 3 tipos de pregações: a pregação expositiva, a temática e a textual.
A expositiva é quando a verdade de Deus, ela vem. E a palavra de Deus, ela é tão pura, ela é tão forte, que quando você prega numa igreja que não tem a palavra pura, as pessoas dão desinteria nas pessoas. Tão pura que é a palavra. Graças a Deus que aqui tem palavra pura. Graças a Deus que aqui ninguém prega uma palavra rasa. Nós pregamos a palavra de Deus, a palavra para treinar homens e mulheres segundo o coração de Deus. Nós não pregamos sobre teologia da prosperidade aqui, porque nós entendemos que a prosperidade é presente de Deus. E se é presente de Deus, não precisa do seu esforço. Foi Deus que olhou como a graça. Graça é favor sem merecimento. Significa dádiva, significa presente. Então prosperidade é presente de Deus para a sua vida. Você não precisa fazer esforço nenhum, porque nós entendemos que já está colocado no pacote. Amém? Quem crê desse jeito? Que aquilo que você precisa já está no pacote, já está no kit. Então agrade a Deus. Continue agradando a Deus, que você vai ter o melhor de Deus. Porque o sonho de Deus é que você cresça, e você crescendo, o nome dele seja glorificado através da sua vida. E ele vai fazer isso com você e comigo. Mas não seja orgulhoso. Eu quero profetizar sobre a sua vida e dizer: Deus vai te colocar por cabeça nessa cidade. Você entendeu o que eu disse? Deus vai te colocar por cabeça nessa cidade. E quando Deus te colocar, não negue a Jesus Cristo como Pedro fez. Quando Jesus te colocar no mais alto escalão dessa cidade, na sua profissão, lembre-se que o reino dele será favorecido, porque o reino dele é o que tem que permanecer. O seu não, mas o dele tem que permanecer. E o Espírito Santo me diz que tem algumas pessoas aqui que vão viver algo tão sobrenatural de Deus, que Deus vai colocar eles num lugar tão sobrenatural. Ele não imagina os lugares que Deus vai colocar, mas para honrar o nome de Jesus. Para honrar o nome de Jesus. Diga, meu irmão, você está com o teu coração pronto para honrar Jesus? Fala, você está com o coração pronto para honrar Jesus? Diga mais uma vez, você está com o teu coração pronto para honrar Jesus? Então se prepare para viver o melhor de Deus. Se prepare para viver toda a promessa de Deus. Se prepare para receber a herança de Deus, porque aqueles cujo coração pertence a Ele, Ele vai exaltar de uma forma sobrenatural nessa cidade. Oh, Rabalaxerecandalamas. O mundo não nos pertence, mas nós vivemos para Ele. Nós vivemos para Cristo. Nós pertencemos ao reino de Deus, que jamais terá fim. Meu irmão, você tem ideia do que Jesus está preparando para você? Alguns teólogos dizem que na nossa vida cristã, ou melhor, na vida eterna, nós vamos ter uma idade de 33 anos. Sabia disso? Alguns teólogos dizem que é a idade que Cristo morreu, a idade que Cristo ressuscitou. Alguns teólogos dizem que na eternidade você vai ter 33 anos e não mais além do que isso. Imaginou você viver a vida inteira com 33 anos? Fala para o teu irmão, meu irmão, é a idade madura, é a idade de experiência, é a idade de disposição. Já imaginou? Não vai ser menos porque não tem experiência, não vai ser mais porque as forças vão embora, mas é 33. Você vai viver o melhor de Deus.
aos irmãozinhos que estão chegando aos 80, 90. Imaginou você descer para 33? Pastor, será que isso é possível? Na eternidade tudo é possível. E você vai viver eternamente. Não vai ter dor, não vai ter enfermidade, não vai ter nada, nenhuma preocupação, não vai ter depressão, não vai ter preocupação, não vai sentir tristeza. Você vai ser uma pessoa alegre. Imaginou um irmãozinho que já é alegre aqui na terra? Imagina no céu como é que vai ser. Aquele irmão que está passando por lutas, por turbulência, você olha para ele e está dando risada. Esse irmão não fica doente, não. Esse irmão parece que não passa por problemas, não passa por lutas, ele só vive sorrindo. Imagina no céu. Fala, Deus tem reservado isso para você e para mim. Esse é o mundo que Deus tem para mim e para você. Um mundo sem dor, sem enfermidade, um mundo maravilhoso. Pastor, nós vamos ter que trabalhar. Eu sei que você está perguntando isso. Não sei, mas eu acredito que sim. Esses dias eu estava falando com uma pessoa. Eu não sei o que seria de mim se eu não trabalhasse. Como a gente diverte trabalhando, né? Diverte ou não diverte? Tem alguns crentes meio pessimistas que falam assim, ó, eu ganho pouco, mas eu me divirto. Não, você não ganha pouco. Você ganha aquilo que Deus quer que você ganhe naquele momento. E aquilo que Ele está te dando é suficiente para suprir a sua casa. E se você se preparar mais um pouquinho, você vai ganhar mais. E não depende de Deus, depende de você. Amém? Há 3 anos atrás eu falei assim, ó, Deus está liberando uma onda de diretoria na cidade. Pessoas que vão ser colocadas na direção de grandes empresas aqui. Quem ouviu e foi estudar, vai aparecer esse momento. Ou você acha que Deus vai dar o cargo de um diretor de uma fábrica se você não tem estudo? Se prepare. Vai buscar as vasilhas com os vizinhos. Deus queria multiplicar a vida da viúva, queria multiplicar o azeite, mas ela teve que buscar vasilhas nos vizinhos. Sabe o que significa? Que o poder do crescimento não estava na mão dela. O poder do crescimento estava na mão de outros. E ela foi ter, através do relacionamento, essas vasilhas. Você quer viver o melhor de Deus? Quem quer multiplicação aí? Primeiro princípio de multiplicação: as vasilhas da multiplicação não estão nas suas mãos, estão nas mãos de outras pessoas. Vá buscar. Vá buscar o conhecimento. Vá buscar relacionamento. Vá buscar amizades. E Deus vai trazer multiplicação para a sua vida. Amém? Tem pessoas que esperam as coisas cair do céu. Não. Faz a sua parte. Porque Deus já fez a dele. E a dele já está liberada no mundo espiritual, a multiplicação sobre a sua vida. Outra coisa interessante da multiplicação. Lembra quando Jesus fez a multiplicação dos pães? Ele chamou 12 discípulos. Ele abençoou o pão, o peixe. Pegou um pedacinho do pão, um pedacinho do peixe, colocou na mão dos discípulos. Não foi Jesus que fez os milagres, foi os discípulos que fizeram os milagres. E aí, imagina comigo, Pastor Laércio, fica em pé, Pastor Wagner, fica em pé, Pastor Celso, fica em pé. Esses 3 homens eram os discípulos. E aí Jesus pega o pão, abençoa, pega o peixe, abençoa. E aí ele diz assim para os seus discípulos: estenda as mãos, vem aqui. Estenda as mãos, vem cá. Não olha para a multidão que está lá atrás, olha para mim. Jesus fala: quer viver a multiplicação? Olha para mim. Quer viver a multiplicação? Foque os olhos em mim. E aí Jesus pegou um pedacinho do pão, peixe, colocou na mão de cada um deles.
12. E aí Jesus diz: pronto, eu dei para vocês, agora virem-se e alimente a multidão. Faça isso, virem-se. E eles viraram. E eu imagino que aquela multidão morrendo de fome, aqueles irmãos que comem pouquinho na fila, tem uns abençoados dentro da igreja, correu para a fila, só um pedacinho de pão, só um pedacinho de peixe, não vai sobrar nada, Jesus está louco. E aqueles homens vinham e pegavam, vinham e pegavam, vinham e pegavam, vinham e pegavam, e eles comiam, e eles comiam, e eles comiam, comiam, e não acabava na mão deles. E aí, aquele homem grande, 2 metros de altura, aquele, né, bem fortinho. E aí Pedro falou assim: ai Jesus, e agora? Agora acaba. E aí, aquele homem come, se sacia, olha na mão, o peixe está aqui, o pão está aqui. Sabe o que eu aprendo aqui? Que você está recebendo de Deus hoje uma unção de multiplicação. E quanto mais você dar de comer para o outro, na sua mão não vai faltar. Você entendeu? Quanto mais você fizer para o outro, na sua mão vai sobejar. Você recebe essa palavra? Não ame o mundo. Não ame o mundo. Ame o reino de Deus. Porque no reino de Deus as coisas acontecem. Fica comigo em pé. Os pastores podem ficar aqui. Vai ter algo profético aqui. Eu quero que você, quem crê em palavra profética aqui, você vai sair do seu lugar, você vai pegar o pão e o peixe que está na mão desses homens aqui, pega e volta para o seu lugar. Só quem tem fé. Se você não acredita, fica no seu lugar. Reitera manasso de candala manamashi.